Bom dia, amigos. Estava aqui pensando sobre outro tema para abordar para vocês e resolvi dar continuidade ao tema direitos fundamentais, mas especialmente abordarei aqui a teoria dos 4 status de Jelinek. Esse tema ele tem sido bastante cobrado em concursos públicos, inclusive foi objeto de questionamento na prova oral da Defensoria Pública da União de 2010. Então, farei uma apertada síntese e fazendo alusão inclusive ao contexto histórico para que vocês possam compreender e não meramente memorizar e responder de forma clara e correta a sua prova, ok? Para Jelinek, os direitos fundamentais eles se dividem em 4 status: o status passivo, o status negativo, o status positivo e o status ativo. Em que consiste esse status passivo dos direitos fundamentais? Em resumo, senhores, podemos dizer que o status passivo refere-se à ausência de garantias, à ausência de liberdades individuais e coletivas do cidadão. Sabemos que nos estados monárquicos, nos estados absolutistas, as decisões políticas emanavam sobremaneira da vontade do rei, da vontade do soberano, do imperador. E essa vontade era legitimada, por sua vez, na vontade divina, na teologia. Então lembre-se, senhores, a essa época o cidadão ele não tinha garantias. Não havia um império da legalidade, não havia garantia da propriedade, não havia garantia da participação, do exercício dos direitos civis e políticos. Então, essa época refere-se justamente a esse status passivo dos direitos fundamentais. Tudo bem? Superado essa fase dos estados monárquicos, dos estados absolutistas, vamos aí para a fase dos estados constitucionalistas, dos estados modernos, em que vigia sobremaneira o império da legalidade. E é aí que está relacionado ao status negativo dos direitos fundamentais, segundo Jelinek. Por que status negativos? Porque, a essa época, os estados ele asseguravam direitos e liberdades individuais e coletivas, através de prestações negativas. Ou seja, havia um abstentismo estatal. O Estado ele não intervinha nessas relações privadas, mas ele assegurava direitos, ele assegurava essas garantias individuais e coletivas. Podemos dizer, senhores, que nesse status negativos vigia-se então os direitos de primeira dimensão, de primeira geração, que em resumo são os direitos civis e políticos, a igualdade, a propriedade, a participação política, o direito de reunião, a legalidade, sobretudo, senhores, ao Estado normativo. Então, lembremos sempre, status negativo refere-se aos estados liberais, à consolidação dos estados modernos da segunda metade do século XIX. Os marcos históricos, podemos lembrar isso, foram a promulgação da Constituição Americana, a promulgação da Constituição Francesa, a Revolução Francesa, a própria Bill of Rights, Bill of Petition. Então, segunda metade do século XIX, status negativo, direitos civis e políticos, direitos de primeira dimensão. Tudo bem? Evidentemente, senhores, a partir daí nós sabemos que historicamente surgem vários movimentos sociais na busca de direitos fundamentais, direito a prestações positivas do Estado. E é aí sim que surge esse status positivo dos direitos fundamentais, segundo Jelinek. A partir da primeira metade do século XX, surgem constituições como a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, que passam a assegurar direitos fundamentais sociais, ou seja, direitos de segunda dimensão, de segunda geração. Esses são os direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, direitos fundamentais sociais. E podemos citar aqui o direito à moradia, ao lazer, ao trabalho, à seguridade social, à previdência social. Então,
status positivo referem-se justamente a prestações positivas do Estado a esses direitos de segunda dimensão, de segunda geração. Por fim, o status ativo dos direitos fundamentais para a Jelinek refere-se justamente à participação política das decisões dos Estados pela sociedade. Então podemos inclusive fazer uma ponte aí aos direitos de quarta dimensão, porque além do pluralismo temos como direito de quarta dimensão também a democracia direta. Então, senhores, podemos afirmar que os direitos, a participação política está relacionada, portanto, a esse status ativo dos direitos fundamentais, segundo Jelinek. Então, em resumo, podemos fazer referência ao status passivo, ausência de legalidade, ausência de garantias individuais, status negativo, consolidação dos estados modernos, o império da legalidade, direitos individuais e garantias individuais e coletivas, direitos civis e políticos, status positivo, fazendo referência aí aos direitos de segunda dimensão, direitos fundamentais sociais, direitos econômicos, sociais e culturais. E por fim, o status ativo, que é a participação nas decisões políticas do Estado e direitos de quarta dimensão. Bom, espero ter ajudado. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço.